Pronto. Deu um sinal aqui de que já está gravando. Olá, Oi. bem-vindo. Vamos dar prosseguimento com muita objetividade ao nosso trabalho. Já estou com a tela compartilhada com vocês. Vocês estão vendo assim, teoria sobre crônica? É isso que vocês estão vendo? Sim, pronto. Então eu vou parar a apresentação porque não é esse o slide. É outro. Na verdade, não é slide. Eu quero mostrar para vocês primeiro crônica reflexiva. Agora vai ser o correto, certo? Uma janela. É isso aqui que eu quero mostrar primeiro. Certo? Todo mundo está conseguindo ver direitinho, ainda está compartilhando, né? Pronto, direitinho. Ok. Então vamos lá. Crônica, um gênero para todos os tempos. Não está saindo áudio para mim. O que eu faço? O meu áudio aqui está normal. Está mudo. O áudio coloquei de novo. Conseguem me ouvir? Por favor, se manifestem para eu saber se é um problema lá em Clayton. Não conseguem ouvir. O que eu faço? Carlos ouve, Carla ouve. Eu estou conseguindo ouvir normal, professor. Pronto, então acredito que o microfone está ok. Então vejam aí o que vocês fazem, rapazes. Se vocês colocaram no mudo sem querer. Certo? Então eu dei o nome a essa nossa aula aqui, Crônica, um gênero para todos os tempos. Aí eu peço que vocês fiquem atentos para entender, se não conseguirem perceber de imediato, a que tempos eu estou me referindo. Essa expressão, olha, todos os tempos, ela remete a momentos de dificuldade, a momentos de sacrifício, né? Embora todos os tempos tenham a ver também com tempos bons, mas quando a gente olha, é um amigo para todos os tempos, aquilo ali é uma ajuda muito grande para todos os tempos, você já levante a hipótese de que vai falar de alguma coisa que é meio sofrida, meio pesada, a nossa aula de hoje, certo? E eu vou falar sobre crônica. Então, o que eu quero que vocês despertem para atingir como objetivo? Que vocês reflitam sobre a necessidade humana da construção de um bem viver, isso para todas as horas, até para a hora de morrer. Conhecer o gênero crônica reflexiva, acredito que com a leitura desses textos aqui vai ficar muito, desse texto que nós vamos ler agora, muito na mente de vocês, como é uma crônica reflexiva. Não precisa nem ser tão reflexiva quanto essa, tá? Para já ser uma crônica reflexiva. E conhecer a noção de estilo. A noção de estilo que eu quero que vocês percebam é a seguinte, 2 pontos. Imagem de autoria instauradas por forma de tratar temas, certo? Reiterados. Então, os temas são reiterados, a forma de tratar esse tema é reiterada, é repetida, e isso é o que constitui o estilo. Vocês, ao irem escrever os textos de vocês, procurem ver qual é a imagem sua. Está aqui, olha. Imagem. Isso aqui é aquele tópico lá do que a gente tem de estudar, né? Teoria sobre crônica. A crônica também tem um estilo. A gente já sabe que é um texto curto, com linguagem simples, que trata de questões do cotidiano. Vamos aprender um pouco mais? Como é que é a voz do autor? Uma coisa é Ciro dando aula, como autor, orientador, protagonista, enfim, dessa aula aqui, tentando trazer vocês para serem protagonistas também. Outra coisa é Ciro no cotidiano. Eu sou bem diferente. Eu sou mais piadista e brincalhão do que sou aqui com vocês, tá? Mas, enfim, tem um estilo. Cada texto instaura um estilo que é a forma própria de um autor se expressar. Vamos ver nessa crônica aqui como é que seria o estilo e vocês tentam desenvolver ou descobrir qual é o de vocês, tá? E os conteúdos? Nós vamos fazer uma leitura comentada de uma crônica reflexiva, já está aqui abaixo. Nós vamos ver as aspas e as reticências como os recursos para se tratar dos temas, para se ter uma forma específica de dizer, e vocês podem usar esse recurso quando forem escrever as crônicas de vocês, e o estilo como um efeito de sentido. Ou seja, o estilo não é a pessoa mesmo, o homem, a mulher, o ser humano,
mas ele é algo próprio dos sentidos do texto, como nós vamos ler nessa crônica, tá? A nossa aula, crônica, um gênero para todos os tempos, e aqui tem um anúnciozinho do texto que a gente vai ler, olha. O texto abaixo se trata de uma crônica reflexiva. Leia-o atentamente e perceba suas características estruturais e temáticas, ou seja, como ele está organizado, e percebam como é que o tema é tratado ao longo do texto. E vocês precisam urgentemente ler textos olhando como é que as palavras são escritas, como é que as frases são escritas, voltar à nossa aula sobre a organização da frase, a organização do período simples, para que vocês escrevam, digamos assim, segundo essa norma própria da escrita, tá? Então, atente para essa leitura, eu vou ler comentando rapidamente, querendo mais que vocês se envolvam com a leitura para pegar o tom do que qualquer outra coisa, tá? Então, depois da morte, Christina Hahn, é assim que eu leio o nome dela, psicóloga clínica hospitalar. Para quem não sabe, quem trabalha com psicologia clínica hospitalar trabalha justamente acompanhando pessoas que estão para morrer. Então, a crônica, ela se presta a temas bem-humorados, sim, a questões do cotidiano, banais, sei lá, uma partida de futebol, seja o que for, sim. Mas veja que aqui é uma psicóloga clínica hospitalar escrevendo suas reflexões, contando questões do cotidiano do trabalho dela. Vamos acompanhar essa crônica, tá? Depois eu volto para mostrar os aspectos estilísticos dela. Fica melhor assim, tá? Então, primeiro parágrafo, olha, primeira parte aqui, espaço em branco, demarcando que aqui vai começar uma unidade do texto. Aqui tem outra unidade, né? Termina um período, aqui outra unidade, outro período, aqui outro período. Em um parágrafo só, 1, 2, 3, 4 períodos, né? Assim, é assim que vocês têm que escrever, frases curtinhas, tá? Então, vamos lá. Há 4 anos, acompanhei uma senhora prognosticada, olha as aspas aí, pelos médicos como fora de possibilidades terapêuticas. Eu, primeira pessoa, né, humildemente e dentro da possibilidade humana, prontifiquei-me a escutá-la. Tinha um câncer em estado avançado e a medicina moderna já havia esgotado suas, entre aspas de novo, formas de manter a vida. Nessas horas, está terminando a introdução da nossa crônica. Nessas horas, que hora? Quando a medicina não funciona mais, né? Quando a medicina se esgota, lembram, olha a escolha da palavra lembram para a gente comentar depois. Lembram que um psicólogo pode atuar. Parágrafo 2 começa o desenvolvimento da nossa crônica, contando um caso aí, tá? Vamos focar no texto. Não é fácil abordar uma pessoa consciente da proximidade de seu fim. Ponto. Quem é essa pessoa que ela vai ouvir? Uma senhora, que tinha o quê? Câncer. Ao ouvi-la atentamente, ficou claro e explícito que, aí aspas de novo, sabia o que estava acontecendo e gostaria de permanecer em casa ao lado dos seus. Ponto. Recusava terminantemente qualquer tentativa heróica de adiar o processo natural do seu morrer, entre aspas, de novo. Mais um parágrafo. Então, ela é chamada para cuidar da senhora e a senhora diz que quer ficar em casa entre os seus. Transmitir o desejo do paciente para a família requer mais do que palavras convincentes. Ponto. Exige, o que exige? Transmitir o desejo do paciente para a família. Requer uma coisa e exige outra. Exige compreensão da necessidade egoísta do homem em manter a vida, ainda que a morte esteja avisando sua chegada viva, ainda que a vida já não seja vida. Ponto. Ninguém se propõe a ser conivente com essa situação, ponto e vírgula. A responsabilidade pelo respeito ao desejo do outro, qual era o desejo do outro? Que o seu morrer fosse respeitado. Ela queria ficar em casa. Que o seu morrer fosse respeitado. É, às vezes, insuportável. Ponto.
ela disse ninguém, e agora ela disse nós, né? Nós precisamos ter a certeza interna narcísica, ou seja, de si para si mesmo, de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mesmo que isso signifique sacrificar o outro em prol de nossa consciência. Termina mais um parágrafo. Percebi, aí continua o relato agora, a crônica volta a relatar. Percebi que a paciente estava preparada. Olha aspas de novo aqui, esse pré-separado. O que isso representa? Estava preparada. Ela afirmava ter vivido todos os anos de sua vida. E senti que era a sua hora de parar. Outra vez aspas. Sua serenidade me impressionava. Olha que frasezinha curta, e é assim que a gente tem de aprender a escrever. Sua serenidade me impressionava. Ponto. A forma de encarar a morte era digna de uma evolução sobre-humana, entre aspas de novo. Mais um ponto e começa outra frasezinha. Segundo ela, o tempo dela havia se esgotado e o processo de morrer lhe parecia ser o próximo passo. Naturalmente o próximo passo. A cronista agora para de contar e reflete. Na verdade, era difícil para mim, bem enfático, né? Para mim, compreender tanta sabedoria diante de um desconhecido chamado morte. Mais uma reflexão entre parênteses aqui. Estava claro que isso era um problema meu. Em vários momentos, retorna ao relato, em vários momentos durante a escuta daqueles ensinamentos, me senti aluna, de repente, de conceitos tão básicos. Ela é a psicóloga e ela diz que está aprendendo com a paciente. Não tinha o que dizer. Reticências, suspensão, né? Você se suspende. Tinha o dever de escutar. Tinha o dever de escutar. Outras reticências. Eu desejava estar perto daquela senhora mais tempo. Mais reticências, comete outra frase. Reflexão. Como, morrendo, ela sabia tanto de viver? Frase curta, uma pergunta. Olhava a janela, volta o relato agora. Olha. Olhava a janela que mostrava um dia ensolarado e, de repente, senti que tudo era tão simples. Ela me dirigia um olhar afetuoso. Mais uma frase curta. Suas mãos eram quentes. E, apesar de fracas pelo estado debilitado, fortes no toque firme. Mais uma frase curta. E a reflexão. Eu não tinha nada a dizer. Ela refletindo sobre aquela cena da senhora pegando na mão dela. Respeitar o tempo. Mais reflexões. Olha. Respeitar o tempo sempre me pareceu complicado pela minha ânsia pessoal de resolver. Ela continua o relato. O silêncio invadia aquele quarto decorado como quarto de vó. Mais aspas. Aí vem a reflexão. E eu não me esquivava daquele olhar tão significativo. Não me esquivava daquele silêncio tão elucidante. Ou seja, era um silêncio que esclarecia. Era um silêncio que fazia entender. Volta o relato aqui nesse parágrafo. Olha, mais um parágrafo, espaço vazio aqui, outra unidade do texto. Agora a família. A família finalmente compreendeu o desejo da paciente, que era o quê? Ficar em casa. Estavam todos apreensivos, porém cientes da consciência e do direito de escolha daquela doce senhora. Frasezinha curta aqui, uma linha só, né?
Quando eu chegava, volta o relato, estão vendo? É sempre essa ida e vinda, né? Reflexão, relato. Reflexão sobre o momento, relato. Um dado da história contado na crônica e uma reflexão sobre o fato. Quando eu chegava naquela casa e adentrava o quarto, um sorriso invadia a cena. E eu muitas vezes me sentia envergonhada de reclamar da vida. Mais uma frase, e aí vem o final do parágrafo. Aqui é a reflexão, tá vendo? Olha. Às vezes me perguntam o porquê de eu fazer esse trabalho. Mais uma frase curta. E ela continua. Faço porque tenho lições diárias que a minha ignorância muitas vezes tem me protegido de reconhecer, entre aspas, tá vendo? Daqui a pouco eu comento essas aspas. Mais uma reflexão, né? Por que eu faço esse trabalho de acompanhar gente que está morrendo? Aí ela diz, olha, eu faço porque isso me permite refletir, me permite aprender coisas que a minha capacidade de ignorar vai me protegendo, né? A gente se protege, às vezes, de enfrentar situações que são para nosso aprendizado. Aí continua, num dia, veja como o texto bem escrito, né? Olha, há anos, tempos depois, em vários momentos, vai demarcando para a gente a passagem do tempo dessa história que ela está contando e refletindo sobre ela. Num dia, mais uma vez ensolarado, recebi um telefonema de uma das filhas da paciente. A voz era calma, quase aveludada. Frasinha curta, termina aqui, né? É assim que a gente tem de aprender a escrever, frases curtas. A paciente tinha partido. Simples assim. Tão simples quanto é para ser a gente encarar a morte é a frase que relata isso. A paciente tinha partido. Ponto. A filha me ligou com o intuito de agradecer. Outra frase curtinha, tá vendo? Olha, tudo encaixadinho. A filha me ligou com o intuito de agradecer. Agradecer pelo quê? Agradecer pela morte digna da mãe. Mais uma frase curta. A crônica é assim. Agradecer por ter podido compreender a morte como parte da vida. Agradecer por constatar que isso tudo pode não ser tão doloroso. Reticências. Mais uma vez a ideia de tempo. Olha, quando cheguei lá, olha lá, vou voltar. Há 4 anos, percebi em vários momentos, logo no começo aqui, deve ter outras, né? Num dia, quando cheguei lá, todos estavam em volta dela. Percebi tristeza, saudade, mas não desespero. Ela com os olhos naturalmente fechados, pelo desejo de ir, esboçava um semblante de paz, com um quase sorriso de alívio, com uma afeição de beleza há muito não vista em um paciente doente. A descrição aqui mais longa, né? Na verdade, não havia mais doença, reticências. Na verdade, não havia mais doente, reticências. Retomando agora o começo do texto. E o nome do texto é Depois da Morte. Percebem? Depois da morte, agora vem o final do texto. Há 4 anos, eu acompanhei a mãe dessa família. Aí a crônica, olha, ligada à ordem do dia. Pelo texto, foi em 7 de novembro de 2004 que ela escreveu, né? Pode não ter sido, mas para o texto é. Há 4 anos, eu acompanhei a mãe dessa família. Hoje,
Aí vocês leem o final aí. Há 4 anos, eu acompanhei a mãe dessa família. Hoje, para minha satisfação pessoal e emoção inevitáveis, recebi um telefonema dizendo assim, 2 pontos, aspas, lembra-se de mim? Sou uma das filhas de Dona Reticências. Estamos precisando de seu trabalho. Está chegando a hora de papai. E aí ela termina dizendo, né? Reticências, aspas. Não contive as lágrimas, eu sou feliz demais. E aí, pessoal? É o máximo que uma crônica reflexiva pode ser, viu? Perguntas? Então, o que eu quero que vocês percebam em relação a essa questão do estilo, tá? Eu queria que vocês percebessem os diversos modos de usar as aspas. Aqui, por exemplo, ela usa aspas para dizer que quem fala assim não é ela, são os médicos, tá? Quem fala prognosticada, ou seja, vai morrer, fora de possibilidade terapêutica, quer dizer, não tem mais terapia para ela, quem fala assim são os médicos. Sendo que essa mulher, ela trabalha justo com terapia, né? É como se a pessoa, quando não tivesse mais como, digamos assim, garantir que ela vai viver anos, para essa fala médica que ela cita, é como se a pessoa já não tivesse mais que receber uma atenção terapêutica, quando, na verdade, o trabalho do psicólogo de garantir uma morte tranquila, ele é um trabalho terapêutico. A pessoa continua com dignidade até sumir como poeira, né? Porque até o cadáver merece dignidade, tá? Ó, formas de manter a vida, também entre aspas. É como se ela não aceitasse essas expressões, ela rejeita, não são delas. Elas não são dela. Ela, como cronista aí dessa história, coloca entre aspas, tá? E tem as outras formas de demarcar sentidos, ou de sugerir sentidos para as aspas, esse parar aqui, tá? Olha, esse preparada, tanto é preparada no sentido de estar em condições de enfrentar aquele momento difícil, como é preparada no sentido de parada, ela já parou, né? Já parou, a vida já foi, já estou parada aqui, me deixem, só respeitem o meu, né? Olha, o seu morrer, ela colocou entre aspas, para dar mais destaque ainda que a paciente tinha um posicionamento, né? Então, o uso das aspas e também o uso das reticências. Essas reticências, elas fazem, eu vou destacar aqui com esses círculos aqui, né? Olha, essas reticências fazem a gente parar para pensar, fazem a gente ficar suspenso, dar uma dramaticidade ao texto, certo? Dá um drama ao texto, uma situação dramática de um conflito aí, de uma mulher que quer morrer em casa sem médicos ao redor e a família querendo até o último minuto que ela seja entubada, vá para uma UTI, fique lá até o último minuto, e essa psicóloga no meio passando para nós a imagem pela maneira como ela trata os temas, que é o tema do conflito, da morte, da relação com o médico, da relação da família com a pessoa que vai morrer, ela se coloca na condição de uma profissional de escuta que é, antes de tudo, um aprendiz da vida. Então, quando vocês falam, qual é a imagem de vocês que vocês passam? E quando vocês forem escrever, qual é a imagem de vocês que vocês querem passar na hora de escrever? Essa é a pergunta e é isso que constitui o estilo nos textos. Compreenderam? Tudo bem? Então, fazendo uma síntese. Crônica, um gênero para todos os tempos. A crônica tanto é para um tempo de brincadeira, de felicidade, de divertimento, quanto é para um momento de luto, de dor, de perda. Ela serve para tudo, tá?
E essa crônica, ela nos ensina a necessidade de nós aprendermos a construir um bem viver, uma maneira de viver com sabedoria até o último instante da nossa vida. Além disso, ela nos mostra como é que as formas de tratar um tema, a maneira de abordar um tema, instauram um estilo como uma imagem do autor no texto. Quando vocês forem escrever, pensem qual é a sua imagem de autor que você quer passar no texto, tá? Tudo bem? Alguma observação, alguma pergunta? Eu vou interromper a nossa gravação, se ninguém quiser perguntar alguma coisa. Esse texto me emociona profundamente. Vejam a página oficial da autora, Christina Han. É assim que eu leio o nome dela. Quando eu li esse texto pela primeira vez, ele saiu no jornal no domingo, era 2004, e toda vez que eu leio esse texto eu choro. Não tem jeito. Todas as vezes eu choro. Às vezes mais, às vezes menos. E quanto antes a gente despertar para a importância e o valor das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que de alguma forma contribuem, participam do nosso desenvolvimento, da nossa vida, mais cedo nós teremos a possibilidade de usufruir mais da vida e de usufruir mais da presença dessas pessoas, tá? Na época existia o jornal O Poder. Pois não, Cleiton? Professor, como é o nome do texto? Porque quando eu entrei, eu ele saí vai e ser entrei na postado metade. no material, no sistema. É depois da morte. Tá bom. O que eu quero que vocês percebam como texto aqui, olha, depois da morte, o que isso tem a ver com o texto? Você vai para o último parágrafo, aí lá você tem, olha, há 4 anos eu acompanhei, vou mudar de cor de caneta. Há 4 anos eu acompanhei a mãe dessa família. Hoje quando? Depois da morte dela, entendeu? Para minha satisfação, a família ligou e disse, olha, vem. Eu me emociono sempre. Então, por isso que o título é Depois da Morte. Compreendeu? Qual o título que vocês vão dar às crônicas de vocês? E aí, no parágrafo final, você revela qual é o sentido desse título, entendeu? O título é o nome do texto, tá aqui. O nome dessa crônica é Depois da Morte. Certo? Muito bem escrita, um texto lindo e muito profundo. Crônica reflexiva aí. Certo? Ok? Eu vou interromper a gravação agora.